Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no material que, olha, chacoalha um pouco as nossas ideias sobre fé, verdade e conhecimento. O que a gente tem em mãos é do teólogo Claude Geffray, da obra Como Fazer Teologia Hoje. E a nossa missão aqui é tentar entender uma virada de chave, assim, gigantesca que ele propõe. A ideia de que a teologia deixa de ser um cofre de verdades fixas, sabe? E passa a ser um processo. Um processo contínuo e bem arriscado de interpretação. Exatamente. E o subtítulo original em francês já entrega o jogo todo, né? O cristianismo sobre o risco da interpretação. Geffray parte daí. Ele argumenta que interpretar não é só um exercício intelectual seguro que você faz numa biblioteca. É uma atividade que envolve um risco muito profundo. O risco de distorcer a mensagem, de errar o alvo e, no limite, o risco de perder a própria fé nisso tudo. Certo, vamos empacotar isso, porque a palavra risco aqui parece ser a chave para tudo. Geralmente, quando a gente fala de religião, as pessoas buscam segurança, né? Certeza. Uma rocha firme. E aí o Jeffrey chega dizendo que o caminho é justamente o contrário, é assumir o risco. Parece bem contraintuitivo. Totalmente. E ele já começa jogando as duas faces desse risco na mesa. O primeiro risco é o óbvio, aquele que todo mundo teme. O de, ao interpretar, você acabar desvirtuando a mensagem original. Ou traindo ela completamente. Isso. É o medo do herege, sabe? De se afastar tanto da fonte que você cria uma coisa totalmente nova e desconectada. Ok, esse é o perigo clássico. Aquele medo de modernizar tanto a fé que ela acaba perdendo a essência. Exato. Mas aí vem o pulo do gato do Gefrene. Ele diz que existe um segundo risco que é igualmente grave, talvez até mais perigoso hoje em dia. É o risco de, por falta de audácia e lucidez, a gente simplesmente repetir fórmulas antigas. E aí acaba transmitindo um passado morto. Nossa. Em outras palavras, o medo de errar pode ser tão paralisante que leva à irrelevância total. Uau. Então o dilema é este: ou você arrisca atrair o passado para conseguir falar com o presente, ou você arrisca ser tão fiel a esse passado que se torna uma peça de museu completamente irrelevante para o presente. Né? É uma sinuca de bico, basicamente. É precisamente essa atenção que ele quer que a teologia habite. Ele não oferece uma saída fácil, não. Pelo contrário, ele defende o que ele chama de uma interpretação criativa do cristianismo. Para ele, a fidelidade de verdade não é repetição mecânica. A fé só é fiel a si mesma quando ela tem a coragem de se arriscar, sabe? De se deixar reinterpretar em resposta aos desafios, às perguntas da nossa situação histórica. É uma fidelidade dinâmica, não estática. E para não parecer que isso é uma invenção radical dele, o Geffray argumenta que essa tal de interpretação sempre esteve no DNA da teologia, certo? Ele diz que isso não é nenhuma novidade do século XX. Correto, e esse é o ponto fundamental para ele não ser visto como alguém que está querendo destruir a tradição. Ele mostra que a teologia, desde o comecinho, não deixou de reinterpretar. O exemplo mais forte que ele usa é a própria fundação do cristianismo. A maneira como os primeiros cristãos releram todo o Antigo Testamento à luz da figura de Cristo. Ah, claro. Isso não é outra coisa senão um ato massivo de reinterpretação. Ou seja, o próprio cristianismo já nasce de uma reinterpretação radical de textos que eram sagrados. Os teólogos tiveram que explicar a fé cristã para um mundo que pensava com a filosofia grega, eles tiveram que reinterpretar. Quando a mensagem chegou em outras culturas, foi reinterpretada. O que o Geffray diz é que a gente só está tomando consciência de um processo que sempre existiu. E isso nos leva a uma percepção ainda maior que ele destaca. Hoje, a gente entende que todo e qualquer ato de conhecer é em si um ato de interpretação. Ninguém acessa a realidade pura. É aí que ele menciona a tal nova consciência histórica do século XIX. Como é que essa mudança no pensamento geral impactou a teologia de forma tão direta? E se foi um divisor de águas? Essa consciência fez a gente perceber que o nosso conhecimento é sempre situado, histórico, parcial. Ninguém olha para o mundo de um ponto de vista neutro, de lugar nenhum. Como diz o texto, a gente fica prevenido contra as ilusões e os preconceitos inerentes a todo ato de conhecimento pretensamente objetivo.
E o interessante é que isso não vale só para ciências humanas. Como assim? É que a gente costumava ter aquela divisão rígida, né? As ciências da natureza, tipo a física, iam explicar o mundo com leis, com fórmulas. Certo. E as ciências humanas, como a história, iam compreender os significados. Jeffrey aponta que hoje essa fronteira é muito mais porosa. Entende-se que um físico também está interpretando os dados a partir de um modelo teórico. Ele não está só fotografando a realidade. Então, a grande virada é essa. A teologia não está se tornando menos rigorosa ao se assumir como interpretação. Na verdade, ela está se alinhando a como todos os campos do saber, inclusive a ciência, entendem o conhecimento hoje. Perfeito. Ela está só assumindo de forma explícita o que os outros campos já reconheceram. Isso nos leva a um dos conceitos mais bonitos do livro, que é a ideia de uma correlação crítica e mútua entre a tradição e a experiência humana de hoje. Correlação crítica e mútua. Só bem acadêmico. Na prática, como é que isso funciona? Vamos traduzir. Pensa nisso como uma conversa honesta entre, sei lá, um avô muito sábio e o neto dele que é super conectado. Ok. Não adianta o avô só repetir as histórias e os valores do tempo dele, ignorando o mundo do neto. Ele não vai ser ouvido. Por outro lado, o neto não pode simplesmente descartar a sabedoria do avô porque ele perde as próprias raízes. A correlação é essa conversa, é de mão dupla. Faz todo sentido. Então não dá para ler a Bíblia hoje ignorando, sei lá, a psicologia, a sociologia, as angústias do ser humano contemporâneo. Exato. Jeffrey diz que não podemos ignorar os estados de consciência do homem contemporâneo. Mas, e aqui está a parte mútua, o contrário também é verdade. A gente não consegue entender nosso mundo de hoje, mesmo secular, sem reconhecer que estamos, como ele diz, habitados pelo mundo da experiência cristã. Mesmo que não tem fé. Mesmo quem não tem fé. Nossos conceitos de justiça, de dignidade, de esperança, tudo isso é, em grande parte, herança dessa tradição. A gente pertence à história e à linguagem muito mais do que a gente as domina. E é dessa conversa, desse atrito entre o mundo do avô e o do neto que nasce a tal interpretação criativa. Mas confesso que essa palavra criativa me deixa um pouco receoso. Ela não abre a porta para cada um inventar a sua própria religião? Onde ele traçou o limite? Essa é a pergunta de $1 milhão, e ele sabe disso. Por isso ele faz questão de esclarecer. Criativa aqui não significa criar algo do nada, ex nihilo. Ele usa uma expressão ótima, é uma retomada sem repetição. A analogia da semente é boa, é a mesma semente da mensagem original, mas quando você planta em solos diferentes, a cultura grega, a Europa medieval, a América Latina hoje, Sim. ela gera plantas com formas e frutos diferentes, mas que ainda são geneticamente fiéis àquela semente. A criatividade está em responder aos desafios de cada novo solo. Ok, entendi. É uma criatividade que nasce da fidelidade. Mas aí o Jeffrey introduz um conceito que parece virar essa mesa de conversa de ponta cabeça. Ele fala da hermenêutica da suspeita. O nome já assusta. A gente sai de uma conversa amigável para uma espécie de interrogatório. É uma ótima definição. A hermenêutica clássica de filósofos como Gadamer, que ele admira, usa mesmo esse modelo da conversação, do diálogo, sabe? Uma fusão de horizontes entre leitor e texto. É uma visão bem otimista, que pressupõe boa-fé dos dois lados. Mas o Jeffrey alerta que esse modelo pode levar a gente a uma ilusão de transparência, como se o diálogo fosse sempre puro e desinteressado. E a vida real mostra que raramente é, né? Pois é. A hermenêutica da suspeita vem para quebrar essa ilusão. Ela nos convida a fazer perguntas incômodas, a interrogar criticamente não só o texto, mas a nós mesmos. O que está por trás do que foi dito? Que interesses não confessados, que desejos inconscientes, que estruturas de poder estão em jogo naquela interpretação? Ok, espera aí. Ele cita influências pesadas aqui. Psicanálise, crítica marxista, Nietzsche, Foucault. Vamos tentar traduzir isso. Como seria aplicar essa suspeita na prática a um texto religioso? Ótima pergunta. Vamos pegar um por um.
Olhar com a suspeita da psicanálise é perguntar: será que essa interpretação da vida após a morte não é, no fundo, uma projeção do nosso medo infantil de morrer? Olhar com a suspeita marxista é perguntar: a quem serve essa interpretação? Por exemplo, a ideia de que os pobres devem ser passivos e esperar recompensa no céu serviu para manter uma estrutura de exploração. Quem lucra com isso? Nossa, isso é forte. E a suspeita de Nietzsche e Foucault é a mais radical. É perguntar: de onde veio essa ideia? Como o conceito de pecado, por exemplo, foi construído ao longo do tempo e que relações de poder ele ajudou a manter. Caramba, é um trabalho de demolição, quase. Mas isso não corre o risco de virar um cinismo paralisante se a gente suspeita de tudo o que sobra? É o grande perigo. Mas para o Geffrey, o objetivo final não é a destruição, é a lucidez. Ele descreve esse processo como uma ascese, que é uma palavra do vocabulário espiritual. É um exercício de purificação. O objetivo é discernir, como ele diz, as cumplicidades entre as imagens da fé e uma vontade secreta de domínio. É uma ferramenta para tentar limpar a interpretação de instrumentalizações. Um antídoto contra a hipocrisia. Entendi. É usar o veneno como antídoto. E com todo esse ferramental, o papel do teólogo muda completamente. Ele deixa de ser o guardião de um cofre e passa a ser o quê? Ele passa a ser uma espécie de mediador. Um mediador entre o ensinamento oficial da Igreja, o magistério e a vivência irredutível do povo cristão. E aqui tem outra ideia revolucionária no texto. A própria prática, a vida concreta dos cristãos no mundo, se torna um lugar teológico. Uau, isso inverte totalmente a pirâmide, não é? Quer dizer que a experiência de uma comunidade lidando com a miséria na periferia, ou de cristãos dialogando com outras religiões na Ásia, isso pode ser tão importante para a teologia quanto um documento escrito em Roma? Exatamente isso. A teologia não acontece mais só de cima para baixo. A vida e os desafios da comunidade viram a matéria-prima, os dados, para essa reinterpretação contínua da fé. E isso se reflete perfeitamente na estrutura do livro dele. Ele menciona que o livro tem 3 partes, certo? Sim, e a estrutura é um mapa de todo esse pensamento. A primeira parte é essa que a gente está discutindo, a metodológica. A segunda, ele traria exemplos de reinterpretação de temas clássicos. Mas a terceira parte que amarra tudo. Nela ele analisa como a prática das igrejas já está reinterpretando o cristianismo ao lidar com os grandes desafios. O diálogo com outras culturas, a secularização, os direitos humanos e, especialmente, a prioridade dada aos pobres. A vida real vira o laboratório da teologia. Exato. Então, para amarrar as ideias, o que o Geffrey nos apresenta é o retrato de uma teologia em movimento. Uma disciplina que, na visão dele, precisa abandonar a pretensão de um saber fixo e assumir sua vocação, que é ser uma interpretação plural, contínua e, acima de tudo, arriscada, num diálogo sem fim com a história. É a teologia levando a sério a historicidade de toda a verdade, inclusive da sua própria, e a historicidade de cada um de nós que interpretamos. Geffrey nos lembra de algo fundamental. A verdade, na perspectiva da fé, não é um objeto que a gente possui como uma pedra na mão. É mais como um horizonte para o qual a gente caminha. E a cada passo, nossa perspectiva sobre esse horizonte se altera. Para fechar, ele deixa uma reflexão que é quase um soco no estômago, né? E que conecta toda essa teoria com a realidade mais dura. Ele diz que assumir o risco da interpretação hoje significa também reinterpretar sem cessar a boa nova da salvação à luz da contra-experiência do sofrimento maciço e global da humanidade contemporânea. E essa frase nos deixa com uma questão final para pensar. Quando um sistema de crença se propõe a essa tarefa radical de reinterpretar suas verdades mais centrais a partir da experiência do sofrimento global, o que acontece com a identidade desse sistema? Esse processo fortalece, tornando-lo mais humano e relevante, ou, ao longo do tempo, o transforma em algo fundamentalmente novo, talvez irreconhecível? A resposta talvez esteja no próprio risco que Claude Geffrey nos convida a correr.
A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra.